Olá, investidor! Eu quero apresentar para você agora uma operação vencedora chamada venda de call coberta, também utilizada pelos maiores investidores, denominada também de dividendos artificiais por causa de suas características. E eu sugiro que você, que não tenha total conhecimento e domínio sobre o assunto, mesmo com o auxílio de um assessor, que é o serviço que eu entrego, você precisa ter entendimento e domínio do assunto para que possa ter confiança na operação que vai ser feita na sua carteira. Então vamos lá? Primeiro, então, o que se trata? Venda de call coberta. A gente vai segregar, diminuir em partes este nome, então eu vou conseguir explicar para vocês de uma forma até técnica também, mas mais simples. Venda, aqui a gente tem também a referência de lançar, ser o lançador, a ponta que vai entregar algo a alguém. Call a gente também denomina de opção de compra. Você vai vender, lançar uma opção de alguém comprar algo. E por último, coberta. Coberta porque você tem aquele patrimônio para ser vendido. Você não está fazendo uma operação alavancada, que seja mais arriscada, porque você já tem um ativo para ele ser vendido. Então é também mais segura essa operação. Então, entendendo você como lançador e a outra parte sendo o tomador, você vai entregar para ele o direito dele comprar um ativo em um determinado período, a um determinado preço. E você, como vendedor, tem a obrigação de entregar, de vender, mas ele, como titular, que comprou e te pagou um prêmio para isso, tem o direito de comprar e não obrigação. Se ao final do exercício da operação, da opção de compra, for interessante para o titular, ele sim exerce. Se não, ele apenas paga o prêmio para você. E você, como lançador, não sendo exercido, ganha aquele prêmio. Entendeu? Um pouco? Eu sei que são muitos termos diferentes, eu sei que são muitas informações, vou tentar até falar de forma o máximo pausada possível. E agora eu quero que você acompanhe comigo aqui na tela os números e as informações para que a gente tenha um entendimento na prática. A gente vai trazer aqui uma operação de vale, que lá no Home Broking, na prática, é justamente esse o termo aqui que nós vamos utilizar. Vale J648. Vale é o ticker padrão para negociação do ativo na bolsa, né? Como normalmente a gente compra e vende, é a Vale 3. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas só do ticker mesmo. Beleza. O J que vocês estão vendo aqui, deixa eu mudar a cor da caneta. O J que vocês estão vendo aqui, ele traz referência do período de exercício desta opção, que é em outubro. Por quê? A gente vai fazer aqui na prática mesmo, contar os meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Beleza? E agora a gente traz as letras do alfabeto para chegar no J. A, B, C, D, E, F, G, H e J. Legal? Outubro J. 648 é para ter relação com strike. Só que aqui a gente vê uma diferença porque ele está ex-dividendo. Isso é um assunto que eu poderia entrar em mais detalhes em uma outra oportunidade, mas como não tem tanta relação com o assunto, eu vou passar um pouco por cima. Mas a justificativa é que está ex-dividendo.
Aí, como o investidor recebeu os dividendos, esse strike tem um valor diferente do que está aqui no ticker. Beleza. O strike é o preço de exercício na data proposta. O preço atual e o preço médio é o que a gente vai precisar entender aqui para saber se esse strike ele vai ser exercido ou não. Por exemplo, o preço atual, o preço de mercado, a gente vai ver nos cenários. O cenário que vai ser exercido e o cenário que possivelmente não vai. Então aqui a gente só vai ver as condições. Beleza, o strike é o preço que a pessoa pode exercer ou não de acordo com o que seja conveniente para ela, para o titular. O prêmio que esse titular vai pagar para o lançador, que somos nós estamos lançando, é 0,52 centavos. A gente vai ganhar esse valor por estar cedendo uma opção de compra. E o preço médio que eu tenho de compra desses ativos, comprei em vários momentos, e aí eu fiz uma soma ponderada, é de 58,74 centavos. Beleza? Esses números talvez ficaram um pouco soltos, mas eles vão se amarrar nos cenários que eu vou trazer para você. Beleza? Vamos desenhar os possíveis cenários. Como é renda variável, a gente não tem ao certo qual que vai ser, um ou outro. A gente estipula, a gente supõe. Mas, inclusive, essa operação é para proteger a cenários adversos. Você vai ver o porquê que ela também protege a sua carteira. No primeiro cenário, a opção ela vai ser exercida pelo titular. Ele assumiu esse direito de comprar, ele realizou esse direito de comprar, porque o preço atual de mercado da Vale foi favorável, foi conveniente. E aí a gente vai entrar nos números. Ao final do período ou durante o período, o ativo fica acima do strike. Exemplo, R$ 64,00. Qual que era o strike? O strike é R$ 62,54. Ele tem o direito de comprar R$ 62,64. Se ele pode comprar a R$ 62,64, o que está sendo vendido no mercado para todo mundo a 64, não é interessante? Ele vai comprar mais barato. Então, por isso que ele, entendendo, pressupondo que haveria uma alta daquele ativo, ele fez essa compra na tua mão da opção da call, da opção de compra. Beleza? Eu tenho que entrar no detalhe aqui para você, quando eu sublinhei esses nomes final do período ou durante o período, porque tem dois modelos de opções, a europeia e a americana. A americana ela pode ser exercida a qualquer momento e por isso eu coloquei aqui durante o período. E a europeia ela tem que ser exercida ao final do período. Isso vai da escolha da call que você vai lançar. No momento do lançamento da call, você escolhe se durante o período ou ao final do período. Beleza? Então, se você foi exercido como lançador, você deve entregar os ativos. Você tinha posse de, suponhamos, 1.000 unidades de ações, 1.000 vale. Você emitiu a opção de compra e foi exercido e agora você entrega. Não vai ser mais seu aquele ativo. E você vai receber o dinheiro em troca dele. Você vai receber as 1.000 ações no valor por, vezes o strike de 62,54. Você embolsa também, além desse valor de strike, o prêmio de 52 centavos por ação. Então,
o valor total aqui de embolso é de 4,31 centavos. Por ação, uma valorização do seu patrimônio, um ganho de 7,5% nessa operação. Nesse cenário em que você foi exercido, você ganhou 7,5%. Num segundo cenário, que você não foi exercido porque o cenário não foi favorável para o titular que comprou da sua mão, e aí aqui eu vou entrar no detalhe também da mesma forma, com os mesmos termos, inclusive, do primeiro cenário, mudando só que lá o preço estava acima, né, como vocês podem ver aqui, estava acima do strike, e aqui está abaixo, ou seja, ao final do período ou durante o período, o ativo fica abaixo do strike, exemplo, R$60. Se o strike é 62,54 e o preço de mercado que está sendo negociado da Vale é 60, é muito mais compensatório ele comprar 60 do que exercer o direito de comprar 62,50. Não faz sentido ele pagar mais caro. Então, o cenário que o comprador esperava que acontecesse, de valorização, não aconteceu. Então, aquela opção, para ele, vira pó. E, para você, como lançador, você fica com os seus ativos em posse, as 1.000 unidades de Vale, como eu dei no exemplo anteriormente, continuam sendo suas. E você tem, inclusive, a possibilidade, se quiser, de lançar novamente. Isso a cada mês. Embolsa o prêmio de 52 centavos e abaixa o preço médio de compra do seu ativo. Lembra que você tinha o preço médio ali de 58,74? Com as compras que você fez, mais de uma vez talvez, chegou nesse preço médio. Você agora ganhou por ação 52 centavos. Então, seu preço médio saiu daquele valor para 58,22, tendo um ganho de 0,88% ao período, o que é uma rentabilidade bem significativa se nós olharmos para a renda fixa. Hoje, com a Selic a 2% ao ano, aqui é quase 50% da Selic do ano, em um mês. Então, realmente, mesmo só o prêmio, é sim uma valorização significativa do seu capital. Aqui é interessante a gente agora perceber também o conceito de proteção e upside, que são dois pontos positivos para essa operação. A ação ela pode se desvalorizar até 58,22, que você não irá perder nada, tendo uma proteção de 0,88%. Suponhamos que no cenário você não seja exercido, porque ficou mais conveniente para o lançador, o titular, perdão, comprar a mercado, e aquela ação, ao invés de valorizar, ela perdeu valor de mercado. Por exemplo, chegou a 58,22, abaixo do seu preço médio. Você vendendo a opção de compra, você ganhou o prêmio. E esse prêmio, abatido do seu preço médio, te deu uma proteção de carteira. Então, se esse ativo cair até 58,22, você não perdeu nada. Agora, se cair abaixo de 58,22, a diferença já sim é prejuízo. Mas diminuiu o seu prejuízo de qualquer forma. E o conceito aqui de upside é o quanto a ação pode se valorizar, que normalmente é até o strike, de 58,74, que é o seu preço médio, para 62,54, mais o prêmio de 52 centavos. Um ganho máximo ou upside de 7,52%. Por quê?
é o teto. E esse já é um ponto negativo dessa operação, que você limita os seus ganhos. E aí eu vou entrar nesse detalhe também logo à frente com mais informações. Se você está vendendo, é porque alguém tem interesse de comprar, certo? E por que é vantajoso para ele comprar? Por que você não iria comprar no lugar dele, né? São posições diferentes, estão em contrapartes diferentes. A proposta do titular que comprou da sua mão essa opção de compra é porque ele está acreditando na alta do ativo e quer garantir uma compra barata. Você talvez não esteja vendo o mesmo cenário ou já tem esse hábito de fazer essa operação para a realização de lucros na sua carteira, que eu também vou entrar no detalhe dos pontos positivos e negativos, risco e retorno. E uma segunda intenção desse comprador seria ele estar fazendo algum tipo de operação estruturada para a utilização que é necessária a utilização da compra dessa call. Beleza? As vantagens. Proteção de carteira, como nós explicamos muito bem, pode cair até a diferença ali do valor do prêmio, que você não vai perder nada, porque esse prêmio cobriu, então protegeu a sua carteira de uma desvalorização. Redução do seu preço médio, você havia comprado por R$ 58,74, menos o prêmio, caiu ali para R$ 58,22, né? Realização de lucros. A gente brinca no escritório que dinheiro bom é dinheiro no bolso. Mesmo transmitindo, entendendo e tendo toda a ciência de que o ideal é mesmo o investimento a longo prazo, o buy and hold, né? Mas é interessante também, entendendo a dinâmica volátil dos mercados e principalmente no Brasil, que você realize os seus lucros em momentos oportunos. E essa operação é muito interessante para que realmente você coloque no bolso, tire o dinheiro do mercado. Valorização maior que a renda fixa, só no prêmio. Foi o que eu também já cheguei a comentar. Então aqui eu trago para vocês 4 vantagens bem positivas. E qual que é o risco e o ônus dessa operação? É o ganho limitado. Você chega a um teto de ganho e podendo até ficar contrariado se não tiver o total entendimento da operação e se essa operação não fizer parte, não ter relação com o seu perfil, você pode às vezes ter aversão a esse tipo de operação porque teve um upside muito grande, uma valorização muito grande desse ativo durante esse período do exercício de, em média, dentro de uma janela de um mês. Estava sendo negociado a 60 no preço de mercado, quando você lançou a sua opção de compra. Seu preço médio está aqui em 58,72, lembra? E aí esse ativo, durante esse período de exercício, ele estourou, hoje está valendo no preço de mercado 68. Você poderia ter ganho toda essa alta e vender em 68. Mas como você deu o direito de outra pessoa comprar a 62,50 e alguma coisa, você tem que entregar para ela a 62. Independente se o ativo está 68, você tem que vender a 62. Então essa alta você perdeu, mas ganhou o prêmio e ganhou essa valorização dos 58 aos 62. Também não poderia ganhar de todas as formas, né? Porque seria até estranho uma operação que você só ganha. Aqui, na verdade, você ganha de duas formas, né? É realmente muito positiva para esse lado. Só que você tem o ônus de ter um limite de ganho se caso essa ação valorizar bastante. Esse é o cenário.
eu tenho como positivo todos os fatores que agregam nessa operação e costumo fazer na minha carteira, não sendo aqui uma recomendação, mas eu quero dar um testemunho de que para mim dá certo e possa dar certo para você também. E sugiro que faça a experiência por ser uma operação segura também, além de tudo, né? Você percebeu que se você for exercido, você entrega os seus ativos e ganha na valorização do capital e no prêmio. Se você não for exercido, você ganha o prêmio. Então, percebe que se você for exercido, você ganha. Se você não for exercido, você também ganha, protegendo o seu capital. Então, contudo, são essas as informações que eu tenho para gerar de valor e agregar para você. Caso tenha interesse, eu posso também contribuir como assessor, dando o auxílio para que você faça essa operação na sua carteira, e gostaria de, ao final desse vídeo, se ele fez sentido para você, pedir que curta, comente, compartilhe. Se caso tenha interesse que eu aqui traga e desmiúce mais outras operações que você tenha interesse, fique à vontade para comentar. Um grande abraço e conte comigo na diferenciação dos seus resultados.